Hoje eu quero trabalhar com os irmãos o assunto sobre a visitação pastoral. Então eu vou fazer a leitura de Atos 20, verso 20. Atos 20, 20, diz assim, né? O apóstolo Paulo estava se despedindo dos irmãos de Éfeso. Isso aqui é a véspera da sua primeira prisão. Ele está indo para Jerusalém. E aí, então ele se despede dos irmãos de Éfeso e diz assim: vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. Então, é dever do ministro ensinar as pessoas que lhes são confiadas, não somente em público, que é no caso do culto público, um estudo e etc. Mas também é seu dever ensinar de forma particular. Sendo assim, a visitação pastoral constitui um poderoso instrumento de ensino da palavra de Deus, visando o bem do crente. Esta visita, dependendo das circunstâncias, buscará. Então, a visita, a depender das circunstâncias, a visita vai buscar admoestar, quando a pessoa precisar de uma correção ou um ânimo, reprovar, consolar e confirmar os santos na fé. Essa última parte, confirmar os santos na fé, é o item mais deficiente nas visitas pastorais. Tá? Por quê? Porque geralmente as pessoas, os crentes, os pastores também, quando não precisa consolar ou reprovar ou admoestar os crentes, parece que não tem outro motivo para visitar eles. Então, esse item fica capenga, passa a não existir. Então, esses 4 objetivos vão ser buscados na visita pastoral. Admoestação, né? Encorajar alguém, tal, reprovar, consolar e confirmar na fé. Conforme o ensino apostólico de Hebreus 13, 17, e aqui os irmãos vão entender uma coisa muito importante que tem sido desprezada nos nossos dias pela falta de entendimento. Isso aqui tem a ver com a questão da membresia. Às vezes as pessoas acham que membresia de igreja é uma coisa meramente humana, só para botar o livro num rol, mas não é. Olha o que diz Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então, a membresia, ela é o vínculo que é estabelecido entre o pastor e as ovelhas. Esse vínculo é um vínculo espiritual, mas ao mesmo tempo é um vínculo onde se dá a responsabilidade, deveres e cuidado. Então Deus nunca vai me cobrar, por exemplo, o cuidado de uma alma da qual Ele não me confiou para cuidar dela. Então Deus nunca vai dizer: Renê, olha, e essa ovelha aqui lá da China? Não tem nada a ver com ela. Mas o Senhor vai me pedir contas, não somente a mim, como aos presbíteros, das ovelhas que Ele colocou debaixo de nosso pastoreio. Então, a membresia da igreja vai muito além de ter um mero nome escrito num rol. A membresia da igreja envolve o estabelecimento de uma aliança espiritual entre duas partes, e ela envolve o estabelecimento entre uma outra aliança, que também é com duas partes, mas é entre Cristo e a própria ovelha. Por isso que quando alguém é disciplinado e é afastado da comunhão, ele é afastado dos benefícios da membresia. E quando alguém é excluído, ele é excluído
da comunhão da membresia, ou seja, ele perde temporariamente, se se arrepender temporariamente, se não, definitivamente, ele perde todo esse vínculo e essa ligação que há entre ele e Cristo, estabelecido dentro do aspecto da igreja, tá? Isso não quer dizer que alguém não vai ser salvo, isso nós estamos falando de relacionamento, tá? Dentro da salvação existe muita coisa, uma delas é o relacionamento. Então, conforme o ensino apostólico de Hebreus 13:17, o ministro tem a seus cuidados as almas dos santos, salvos por Cristo na cruz, sendo seu dever velar pelo bem-estar e confirmação de sua fé. Portanto, o pastor admoestará em tempos de saúde, aí preste atenção isso aqui. O pastor admoestará, exortará, ele animará os crentes em tempos de saúde a se prepararem para a morte, indagando pelo estado de suas almas. Em tempos de doença e aflições, o ensino pastoral será de conforto e encorajamento, para que o crente aproveite a oportunidade da aflição, elevando seus pensamentos para a eternidade e gozo na presença de Cristo. Então, veja bem, está tudo bem, o que é que eu vou fazer? Eu e os presbíteros vamos confirmar a sua fé. Como é que vamos confirmar a sua fé? E aí, está gostando da igreja? Não, isso não é pergunta de confirmação de fé. Se você morrer amanhã, aonde você acha que você vai ficar? Do lado esquerdo do trono ou do lado direito do trono? É isso que nós vamos fazer. Então, em tempos de saúde, a visita pastoral, com o propósito de confirmar a fé, ela vai exatamente verificar a solidez da fé. Ela vai verificar se há medos, se há temores, ela vai verificar se há erros doutrinários, ela vai verificar se há problemas ali que envolvam a fé do indivíduo. E qual é o propósito disso? Prepará-lo para morrer. Quando a pessoa está doente ou passando por aflições, então, o que é que nós faremos? Nós vamos consolar e encorajar esses irmãos também a se prepararem para morrer, mas agora a circunstância é outra. Então, ele precisa muito mais de conforto e auxílio do que de uma preparação doutrinária. Então, continua dirigindo para o mesmo caminho, mas agora com instrumentos diferentes. Tá bom? Continuando então. A visita pastoral também poderá ser para correção quando o crente demonstrar ignorância com relação a alguma doutrina, dúvida ou comportamento pecaminoso, o que inclui pensamentos, entendimentos e até a crença em doutrinas contrárias à palavra de Deus, a fim de livrá-lo do hábito pecaminoso e de Satanás. Então, a visita pastoral também se dará para a correção quando o conselho e o pastor perceberem que aquele irmão tem ou é ignorante porque não sabe acerca de alguma doutrina bíblica, ou ele tem dúvidas sobre alguma doutrina bíblica, ou se ele tem um comportamento pecaminoso. E aí, dentro do comportamento pecaminoso, isso também inclui os pensamentos. Nós não estamos aqui falando que vamos ler pensamentos. Isso aí é uma qualidade que pertence somente a Cristo. Mas toda a ação, ela é precedida por pensamentos e motivações. Então, todas as ações, primeiramente, são planejadas, desejadas, idealizadas na mente, depois concretizadas. Então, nós não vamos tratar dos hábitos dizendo, pare de fumar, pare de beber. Não. Nós vamos investigar por que você faz isso, para que você faz isso, aonde você quer chegar com isso, o que te leva a isso. Então, nós vamos sondar o coração para corrigir também. Então, isso aqui é aconselhamento, tá? Se tiver se tiver uma crença errada ou porque uma coisa é você ser ignorante e ter dúvida, outra coisa é você crer em algo que é contrário à palavra de Deus. Então, se a pessoa crê de forma contrária à palavra de Deus, nós vamos trabalhar para corrigir essa crença. Se a pessoa não abrir mão disso aí, o conselho vai abrir processo de disciplina. Tá?
Então, pense aí, eu creio que Jesus era um marciano. Aí nós vamos trabalhar a doutrina da encarnação, a doutrina da trindade e tudo mais. Não, eu continuo achando Jesus um marciano. Tá bom. Abre o processo de disciplina, disciplina o camarada. Continua estudando. Não se arrependeu, pega o beco, aqui não é o seu caminho. Isso faz parte do zelo pela fé. Tá? O objetivo é sempre livrar a pessoa dos hábitos pecaminosos e de Satanás. Por que e de Satanás? Porque Satanás não trabalha por ninguém, mas ele dá uma ajudinha na ignorância e nas doutrinas erradas. Mas quem peca é você. Mas ele te dá aquele empurrãozinho nos pensamentos, nas motivações e assim vai. Muito bem, continuando então. É importante lembrar que a visita pastoral difere da visita social. Então, na visita social, ainda que a gente leia, ore, leia a palavra, ore, converse sobre os assuntos da fé cristã, mas a visita social ela tem muito mais um aspecto de relacionamento do que o aspecto de acompanhamento. Tá? Então, uma coisa não exclui a outra. A visita pastoral oficial não vai excluir a visita oficial. Tá? Mas não confundir. Quando for a visita oficial, a visita pastoral para a instrução, então não adianta querer, vamos falar de futebol? Não, nós vamos falar disso aqui. Outro dia eu venho e a gente conversa sobre futebol. Ok? Ou pode falar de futebol desde que entenda que vai ter dois momentos. Um momento de instrução, exortação, e aí depois pode ter um momento aí de bate-papo e tal. A visita social pode ocorrer em qualquer tempo a convite do crente. Tá? A visita pastoral, que também pode ser solicitada, é de responsabilidade do ministro e do conselho. Só uma pausa aqui, irmãos. Na nossa Constituição, na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela diz, a Constituição, que a visita pastoral só é dever dos ministros quando os crentes solicitam. Tá? Às vezes o pessoal acha que eu tenho a obrigação de tomar café com todo mundo. Eu tenho desde que me solicite. Se não me solicitar, diante da nossa Constituição, não tem essa obrigação. Mas eu creio que esse aspecto da nossa Constituição, esse artigo da nossa Constituição, ele tem um erro. Ele tem um erro. Qual é o erro? É o erro histórico. Quando a Constituição foi feita, ela foi feita em 1500... Que 1500? É porque esses dias foi 24 de agosto, a noite de São Bartolomeu, né? Que foi quando teve o massacre dos huguenotes. A Constituição foi feita em 1951. E naquela época, um pastor, às vezes, tomava conta de diversas igrejas, num raio de distância muito longo. Então, naquela época não tinha carro, a grande maioria dos pastores visitava o pessoal, ele ia de animal, né? Num cavalo, numa mula. Então, a Constituição, ela resguardou o trabalho pastoral, mas, ao mesmo tempo, ela resguardou o princípio da visita, só que ela colocou tudo isso debaixo do âmbito histórico. Então, nós temos relato de pastores que passavam 4 meses fora de casa. Ele saía de casa num dia, e aí ele fazia um rodízio passando por igrejas e congregações de uma região até voltar para a casa dele, depois de 3, 4 meses depois. Então, se esse artigo ele resguarda o ministro de ser cobrado de algo indevido, ele, ao mesmo tempo, protege a igreja de ser esquecida, porque quando o pastor chegava numa congregação, numa igreja, por exemplo, que estava sob seus cuidados, os presbíteros já tinham uma lista das pessoas que precisavam ser visitadas. Então não tinha aquela coisa, eu encontrei um pastor, vai lá na minha casa. Não tinha isso. Quem queria tinha que pedir. Então tinha uma lista para visitar as pessoas. E geralmente ele tinha uma semana naquele campo. Ele ia visitar todo mundo naquele campo, a prioridade para os idosos e doentes, depois para os demais, tinha reunião de conselho, tinha que disciplinar a gente, era assim que funcionava. Passava ali uma semana, 15 dias, aí ele continuava, até concluir o seu percurso. Então esse artigo, hoje,
ele caduca. Hoje ele caducou o artigo, a meu entender. Mas ele está errado apenas nesse sentido que eu estou dizendo, no aspecto temporal. Tá? Oi, Edson, você queria falar? Quando nós fomos organizar a igreja, que há 14 anos atrás, tem história, a primeira ata, o pastor que congregava aqui, ele saía daqui, ia para Paranavaí, Santa Isabel de Ivaí, no lombo, num burro. Nós temos a ata escrita aí, por ele, redigida por ele. Eu sei. Hoje tem as igrejas mais antigas, mas existe, né? Muitas igrejas têm o carro pastoral, que é o carro para o trabalho do pastor. De onde é que vem esse hábito? Esse hábito vem desse período, quando a igreja tinha a mula pastoral. Mas era a mula do pastor, não o pastor que era a mula. Mas o que é que acontece? Seu Jaime lembra disso também, lá em Goiás. Então, a igreja tinha uma mula, ou geralmente era uma mula, um cavalo. A mula era mais barata e mais fácil de cuidar do que o cavalo. Então, a igreja tinha uma mula, e essa mula servia apenas para o serviço do pastor. Então, o pessoal andava às vezes de trem ou pegava ônibus quando existia essa possibilidade. Ele descia lá no ponto dele, lá na rodoviária, onde fosse. Um irmão ia montado num cavalo ou num jumento, numa mula, e levava a mula pastoral. Aí o pastor vinha, botava suas bagagens na mulinha dele, montava e ia para a igreja, aquela igreja como ele falou, digamos, saía daqui ia para Paranavaí. Chegava lá, se reunia com o conselho, pegava a lista dos irmãos para visitar e começava o trabalho. Geralmente chegava na sexta para dar início no sábado e percorria toda aquela semana inteira. Então, quando eu cheguei na Bahia, a igreja tinha um carro pastoral, era a minha mula, né? Uma ideia para a gente comprar um carro pastoral aqui, acho que vale a pena. Isso, boa, bem lembrado. O hábito de solicitar a visita, infelizmente, tem caído. Mas isso demonstra uma falta de apreciação dos crentes por um instrumento que Deus deixou para eles, para ser usado a seu favor. É por isso que nessa visita pastoral, eu vou explicar ainda adiante, a visita oficial vai ocorrer o membro querendo ou não. Quer dizer, querendo ou não no sentido de pedir, não é? Que ninguém vai ser obrigado a receber. Mas a visita social, ou mesmo uma visita pastoral com um propósito de instrução, se ele estiver passando por alguma necessidade, ele precisa solicitar. Então, os crentes precisam aprender a usar o instrumento que o Senhor designou para seu cuidado, tá? Então, eu recomendo aos irmãos que solicitem as visitas, tá? Não somente minha, mas também dos presbíteros, tá? Podem? Oi. Olha, nós não temos ainda, né, Cid, no conselho? Bola de cristal. Tem, mas não funciona, né? Mas eu já fui criticado uma vez, a pessoa chegou e disse, pastor, o senhor não foi me visitar? Eu disse, mas por quê? Não, eu fui internado. É mesmo, você passou quantos dias? Ah, passei lá bem 5 dias. Ah, que pena. Mas você me avisou? Não, então. Eu não tenho como saber. Ah, mas eu pedi para fulano de tal. Aí você cobra do fulano que não me disse. Eu só posso fazer aquilo que eu sei. Não me disserem. Diz, seu Jaime.
É verdade, seu Jair. Dá uma ajuda grande. Tá certo. Mas é isso mesmo, tem razão. Acho que eu fui muito generoso com ele, não é? Aliviei muito a barra dele. Ai, ai. Muito bem, vamos continuar então. Então eu preciso sempre lembrar os irmãos, solicitem a visita, um aconselhamento, tá? Isso faz parte do do trabalho pastoral. E outra coisa, além de fazer parte do trabalho pastoral, é um instrumento que o Senhor deixou para a igreja. Então, se a igreja não faz uso, é como se ela estivesse descartando uma preocupação de Cristo com o seu bem-estar. Entendeu? Sofrendo só. Sim, sim, é verdade. Porque há uma ordem bíblica para nós nos apoiarmos mutuamente. Bem lembrado. Bom, vamos adiantar então. Aqui eu estou citando, eu coloquei assim, né? Então, a visita pastoral também pode ser solicitada e é de responsabilidade do ministro e do conselho, a fim de acompanhar e edificar os crentes sob seu pastorado. Então, é um dever nosso pastorear as ovelhas e é um dever das ovelhas serem pastoreadas. Então, é um casamento, tá? Então, nós temos o dever de acompanhar e os irmãos têm o dever de solicitar acompanhamento. Quando as duas coisas acontecem, a igreja vai muito bem, tá? Mas quando uma delas falta, a igreja pode ir bem, mas não muito bem. Entenderam a diferença? Tem um livretinho, depois eu posso até mandar a indicação para quem quiser comprar para ler. Ele foi publicado pelo pastor Joseph Pipa. Ele é um resumo de palestras que ele deu em 2018 no Congresso dos Puritanos. Mas se alguém também quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da visita pastoral, o Diretório de Culto de Westminster tem lá uma seção só sobre visita. Então eu estou me baseando tanto nas palestras quanto no diretório e num livro que foi escrito, na verdade tem mais de um livro, né? Mas especificamente para falar sobre o cuidado pastoral, tem um livro que foi escrito no século 17, 1600, por Richard Baxter. Baxter vai escrever um livro chamado O Pastor Aprovado ou O Pastor Reformado. Pode ser um dos dois títulos, porque o livro foi publicado com esses dois títulos. E Baxter, ele trabalhou bem essa questão da visita e do incentivo aos crentes a procurá-lo. Em 1700, praticamente um século depois da passagem de Baxter por essa cidade que ele pastoreou lá na Inglaterra, um pastor foi nessa cidade, o nome dele eu vou lembrar. E ele conta que um século depois, a cidade ainda respirava o cuidado pastoral de Baxter. Um século depois. Porque ele saiu, a igreja aprendeu o princípio e deu continuidade. Então, o novo pastor que o substituiu prosseguiu e assim o evangelho prosperou nessa cidade, que o cuidado pastoral, um século depois, ainda podia ser visto. E ele, Baxter, dedicou bastante cuidado, não apenas às ovelhas da igreja, mas ele expandiu o seu trabalho para toda a cidade. Era uma cidade pequena, tinha uma média acho que de 800 famílias. E ele procurou fazer isso com de tal sorte que levou um período que toda a cidade já tinha sido visitada por ele. Nós sabemos que tem diferenças, né? Culturais daquela época para cá. Mas o princípio foi que ele dedicou esse cuidado à sua igreja e isso impactou aquela cidade. Então, isso pode ser feito ainda hoje e deve ser. Só fazendo as adaptações a depender da cidade. São Paulo é mais complicado isso aqui, mas ainda é viável.
Só vai mudar numa outra abordagem. Quando eu estive lá, eu apresentei de uma outra abordagem, de uma outra forma. Vamos lá, como serão as visitas? Como elas serão realizadas? Então, as visitas serão realizadas pelo pastor e pelos presbíteros para cada família da igreja e ocorrerão anualmente. Então, você não vai receber uma visita singular, particular para você. É uma visita para a família. Se tiver necessidade de uma visita exclusiva, aí tem que solicitar, tá? Então, a visita será para as famílias. E as visitas ocorrerão de forma anual, ou seja, a cada ano você receberá pelo menos 2 visitas oficiais do pastor e dos presbíteros. Isso, a visita pastoral. As visitas solicitadas ou sociais não entram aqui. Aqui eu estou falando de uma visita que tem um propósito: confirmar ou consolar. Confirmar na fé ou consolar. Bom, o pastor e um presbítero farão ambos uma visita para cada família da igreja, ocorrendo primeiro a visita do presbítero. As visitas serão previamente agendadas. As famílias da igreja, devidamente inscritas no rol de membros, e aquelas famílias que já congregam por mais de 6 meses e que estão em processo de recebimento como membros comungantes da igreja, terão direito à visita pastoral. Então, eu não vou com o presbítero no mesmo dia. Por quê? Vocês vão já entender, eu vou já dizer por quê. Mas as visitas serão para todas as famílias da igreja, para aqueles que já são membros e para aqueles que ainda não são. Aqui eu estou colocando 6 meses, mas isso aqui será avaliado, tá? Lógico que se uma família começar a visitar, a gente sempre oferece a visita antes, né, da pessoa pedir, por exemplo. Mas aí é mais uma visita para conhecer a família e entrosá-la na igreja. Mas nesse molde, nós vamos visitar para conhecer e depois perguntar: tem interesse numa visita com esse objetivo? Se tiver, não precisa ter os 6 meses, não. Bom, o conselho poderá dividir o número total de famílias pelo número de presbíteros que o compõem. Desta forma, o trabalho fica viável e os presbíteros acompanharão mais de perto as famílias que lhe forem confiadas. Fica também acordado um rodízio anual entre os presbíteros, conforme exemplo: uma igreja com 100 famílias, dividida igualmente para 5 presbíteros ativos. Cada presbítero ficará responsável por acompanhar 20 famílias em um ano determinado. No ano seguinte, outro presbítero fará o acompanhamento destas mesmas famílias e assim sucessivamente. Desta forma, em um conselho com 5 presbíteros, aí deveria ter uma vírgula, e em uma igreja com 100 famílias, cada presbítero acompanhará de perto todas as famílias da igreja no decorrer de seu mandato, que dura 5 anos. Então, a ideia é o seguinte: pega as famílias da igreja, divide pela quantidade de presbíteros. Cada presbítero ficará responsável por acompanhar um grupo de famílias durante 1 ano. Então, vamos pegar o Sidney, que está aqui, e o Edson. Então, dividimos as famílias da igreja. A família A, B e C fica com o Sidney, a família A, B e C. A família D, E, F fica com o Edson. Isso é 22. 23, inverte. E aí o Sidney passa a cuidar das famílias D, E, F e o Edson A, B e C. No outro ano, o Jadir vem para uma e assim vai. Por quê? Porque ao longo do mandato deles, que dura 5 anos, eles acompanharão todas as famílias da igreja de perto. E as famílias também serão acompanhadas por eles. Não é a mesma coisa. Lembra que nas eleições tem o critério de conhecer, de saber se são na fé? Como é que você sabe? Então, isso vai fazer com que a igreja seja pastoreada efetivamente e vai fazer com que a igreja, num período de eleição, vote de forma bíblica nos seus pastores, nos seus presbíteros. Entenderam? Então, o rodízio facilita o trabalho para nós, porque nós temos outras coisas a fazer dentro da igreja.
Ao mesmo tempo, o rodízio favorece a assembleia, a igreja, a conhecer os seus pastores, e então ela vai poder, quando for oportuno as eleições, votar com muito mais propriedade do que sem conhecer. Entenderam? Oi. O rodízio tem uma coisa interessante também. A meu ver, faz com que aquela pessoa, o pastor ou o presbítero, não se apegue só a uma quantidade de pessoas na igreja, mas que ele consiga ter relacionamento. Não está excluindo que vai gostar mais de fulano, isso aí é ser humano, é gosto, né? Mas está fazendo com que ele se apegue ou tenha relacionamento com todos, mesmo que por períodos específicos, mas não fique anos após anos tendo relacionamento com duas famílias, com uma família, sendo que tem 100 famílias na igreja. Exato, entendeu? exato. Isso também vai quebrar esse aspecto. O rodízio visa também quebrar essa tendência, que é uma tendência, né? Lógico, de termos muito mais relacionamento com quem temos mais afinidade. Então, no âmbito pastoral, isso vai ser quebrado. As visitas farão com que isso quebre. Beleza? Sem dúvidas, né? Muito bem. Então, vamos lá. A estrutura das visitas. Então, elas vão ocorrer anualmente e serão 2 visitas. Primeiro a dos presbíteros, depois a minha. Aí você vai entender agora por que nós faremos isso. Então, olha a estrutura das visitas. As visitas serão realizadas da seguinte forma: oração, leitura da palavra. Em seguida, o pastor ou os presbíteros se dirigirão primeiro às crianças. Então, se tiver crianças na família, a primeira parte da visita é para elas. Crianças ou jovens, adolescentes, etc. Então, isso na mesa, com os pais, não é? Então, vai se dirigir a elas, às crianças ou aos jovens, para verificar como andam no seu relacionamento com Deus. Tá? Então, o objetivo é como andam no seu relacionamento com Deus, se estão estudando a Bíblia, se estão estudando o catecismo menor, né? E essa verificação se dará por meio de perguntas. Então, nós vamos perguntar às crianças e aos jovens, aos adolescentes: vocês são crentes? Aí eles vão responder. E como anda aí a sua certeza da salvação? Aí eles vão responder. Se não forem ainda membros comungantes, nós vamos perguntar: e vocês desejam participar da ceia e tal? Eles vão responder. Não é? Qual é a pergunta do catecismo que você estudou essa semana? Aí eles vão dizer. E você tem alguma dificuldade nessa pergunta? Aí vai dizer. Essa pergunta trata sobre que doutrina? Aí vai falar. E assim vai. Então, vai fazer uma série de perguntas para verificar o relacionamento deles com Deus por meio da palavra, catecismo, oração, leitura da Bíblia. Note um detalhe: o conselho, essa visita, quando tratar das crianças, não vai perguntar assim: como anda o seu relacionamento com os seus pais? Não vai fazer isso não, tá? Por quê? Porque se tiver algum problema, quem tem que relatar são os pais, que são as autoridades. Então não pode inverter o princípio da autoridade. O que foi, pouca sombra? Então, não pode inverter o princípio da autoridade. O conselho jamais diz: e aí, como é que está o seu relacionamento com o seu pai? Seu pai tem feito o que com você? Não pode fazer isso jamais. E além de quebrar o princípio da autoridade, gera um ambiente ou uma ocasião para maledicência. Então, se quiser perguntar sobre esse assunto, perguntar aos pais. Eles são os responsáveis. Segunda coisa, aí, beleza. Perguntou, tem ali um momento de conversa com as crianças, os jovens, etc. Ora e despede eles. Aí eles saem da sala. Aí agora com os adultos. Então, com os adultos, vai verificar o estado da fé. Então, vai fazer coisas como? Vai verificar como é que está o estado da fé, certeza da salvação,
se tem medo da morte, se tem, qual é o grau desse medo, como anda esse medo, por que razão tem medo, é dúvida, é uma dúvida legítima, é uma dúvida falsa, entendeu? Existem dúvidas que são legítimas e falsas, não é? Existe um medo saudável e pecaminoso. Há problemas de saúde, há pecados, fraquezas. Precisa de uma palavra específica. Então, tudo isso ele vai averiguar. Se precisa, ele não vai dar no mesmo dia. Ele vai voltar, porque não é uma palavra específica. Então, você tem que primeiro se preparar especificamente. Precisa de uma palavra específica. E os presbíteros e eu faremos isso por meio de perguntas. Então, primeiro, vocês estão usando os meios de graça? Lembra que os meios de graça é a palavra, os sacramentos e a oração. Está usando os meios de graça? Estão lendo a Bíblia e orando diariamente? Estão realizando o culto doméstico? Estão aprendendo com a pregação? Como está a família? É aqui que entra a questão de relacionamento interno. Como é que está a família? Como é que está a questão de discipular os seus filhos? Como é o relacionamento do seu filho, da sua filha e não sei quem? É aqui. Estão enfrentando alguma tentação? O casal enfrenta alguma tentação? A família enfrenta alguma tentação? Há algum problema ou alguma doença específica que precise de um acompanhamento, de uma oração, que a gente coloque, né, para ter orações específicas por vocês? E depois vai finalizar com uma oração e uma exortação, se necessário. Percebeu que há algum problema, pode exortar na hora, exorta. Não pode, vai fazer uma observação num prontuário. Nós teremos um prontuário, vai fazer uma observação no prontuário. Eu tenho que voltar aqui para exortar ou consolar essa família acerca de tal assunto. Tá? Bom, deixa eu mostrar as visitas, eu já volto aqui. Vamos lá. Olha o prontuário. Então, no prontuário nós teremos data, se é o ministro ou o presbítero, porque é o mesmo prontuário, tá? Igreja. Aqui eu estou botando porque foi um projeto, né? Mas aqui é a Igreja de Maria Alva. O nome da família. Aí vamos lá. Perguntas feitas para as crianças, jovens ou adolescentes. Você crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Ele vai dizer sim ou não e você vai perguntar o porquê, tá? Eu não botei porquê, mas o porquê está aqui, ó, na segunda pergunta. Sendo você um crente, como anda a sua certeza de salvação? Então, você é um crente? Sou. E como é que anda a sua certeza de salvação? Numa escala de 1 a 10. Está para mais, está para menos? Por que está para mais? Por que está para menos? E vamos trabalhar, tá? E aí, logicamente, que terá um momento ali. Descreva o que te faz sentir-se como salvo ou perdido. Tá, não, eu acho que eu sou um salvo. Beleza, por quê? Aí vai dizer. Não, eu acho que eu sou um perdido. É mesmo, é por quê? Coloca lá. Você deseja participar dos sacramentos, caso não seja comungante? Sim, por quê? Aí ele vai colocar aqui, né? Ainda não, por quê? Também. Você já fez a profissão de fé? Sim. O que mudou na sua vida? Eu já fiz profissão de fé. Opa, maravilha. Tá, e o que é que mudou de lá para cá? O que você era antes, o que é agora, e como a profissão de fé impacta, etc. Não fez? Não. Por que não fez? Isso, logicamente, você não vai perguntar para uma criança de 5 anos. Ela não pode fazer a profissão de fé. Não é? Então, os presbíteros, aqui é um roteiro das perguntas. Elas serão aplicadas conforme a pessoa. Qual pergunta e doutrina do catecismo menor está aprendendo? Aqui é o catecismo menor, mas pode ser também o catecismo infantil e o maior, a depender da idade. Tá, estou aprendendo tal pergunta, ok. Tem alguma dúvida, alguma dificuldade? Tá. Como você se vê na fé? Fraco, forte, maduro, inexperiente? Então, aí o presbítero vai fazer uma avaliação. Tá certo, assim, tará. Ele vai escrever aqui. Perguntas para os adultos. Vocês estão usando os meios de graça? Explique se necessário. Aqui é para explicar para as pessoas se elas não souberem o que são os meios de graça. Tá? Estão lendo a Bíblia e orando diariamente? Sim. Em qual livro estão? Sim. Em qual livro estão? Qual livro você está lendo da Bíblia? Não, por quê? Tem que vai responder. Não, eu não estou lendo, por quê? Por causa do tempo e tal.
Vamos orar para Deus te dar tempo. Você anda muito corrido? Tá, vamos orar para você ficar desempregado. Não, tal, vamos orar para você adoecer. Você vai ter muito tempo na cama para orar, para ler. Lógico que vai fazer isso, né? Mas a gente sabe que essa é uma desculpa, né? Quanto tempo você gasta no YouTube? Aí você vai ver lá um monte de tempo. Quanto tempo você gasta orando e lendo a palavra? Então tá bom. Vamos orar para Deus quebrar uma perna sua, que aí você vai ter tempo para poder ler e orar. Estão realizando o culto doméstico? Sim. O que estão usando e a frequência? Está realizando? Sim. Com que frequência? Uma vez por semana. Olha, culto doméstico é para ser o máximo possível, diariamente, se possível. Ok. Está usando que material no culto doméstico? Estou usando essa revistinha aqui tão linda. Eu peguei com aqueles irmãozinhos que ficam ali perto do Canção, perto do Nova Era ali. Aí você vai olhar lá, revista dos Testemunhos de Jeová. Aí você tem que queimar o material e, se possível, o povo que usa. Mas não, né? Mas aí você vai ter que instruir e tal o povo. Então tem que perguntar o que está usando. Tá? Existem pessoas maduras e não maduras na fé. E é possível pessoas, mesmo crentes, sinceras, usarem o que não presta. Eu já encontrei pessoas usando a revista aí dos adventistas. Que lindo, minha vida melhorou muito. É mesmo, aprendi a comer melhor. Aí você vai ter que desconstruir tudo aquilo. Não, vai comer gordura, vai comer óleo, vai comer carne de porco. E você tem que ensinar o que é bom e desconstruir lá a heresia deles. Um exemplo, né? Então, que frequência e o que estão usando? Não estão fazendo culto doméstico? Não, por quê? Aí tem que trabalhar. Tem alguma dificuldade nessa área? Quais são as dificuldades que vocês enfrentam para realizar o culto doméstico? Aí vai relatar aqui, porque você vai instruir sobre isso. Estão aprendendo com a pregação? Sim ou não? Não, por que não? Tá? Então, vai relatar aqui sobre se estão aprendendo ou não na pregação. Por que essa pergunta não é feita para as crianças? Porque quem tem o dever de instruir os filhos é os pais. Lógico que o pastor vai instruir todos, mas se a criança não entende algo, a primeira pessoa a quem ele tem que perguntar são os pais. Não quer dizer que não vai perguntar ao pastor, mas Deus nunca vai dizer, olha, Renê, aquela criança não sabia de nada. Ele vai chegar para o pai e vai dizer, teu filho não sabia de nada. Por quê? Entendeu? Então, eu procuro pregar para toda a igreja, mas o dever de descer mais, de afunilar mais, é dos pais. Como está a família? Estão enfrentando alguma tentação, problema, doença que nós já vimos? Toma algum remédio? Qual? Por que essa pergunta é importante? Porque existem remédios que têm efeitos colaterais, então isso nos ajuda a entender certas atitudes, comportamentos, a orientar a pessoa. Entendeu? Então, nós vamos orar para Deus enviar ou um médico, ou que algum dos nossos filhos se forme em medicina, para poder nos ajudar nessa questão. Esse remédio pode substituir por esse, fazer o mesmo efeito, mas sem ter os mesmos efeitos colaterais? Pode, então muda. Entendeu? Isso aqui vai entrar no quesito também de aconselhamento. Tá? Eu ando muito nervoso, aí estou tomando Rivotril. Opa! Bota lá, Rivotril / nervoso. Aí nós vamos saber por que anda nervoso. Entendeu? Esse nervoso pode ser substituído por ira? Pode. Se pode, é um pecado. Então não é remédio que trata, é o evangelho. Você quer morder a parede? Não, só bater nos outros. É pecado. Entendeu? E assim vai. Então, é para a gente acompanhar a galera. Como você se vê na fé? Eu tenho 50 anos de igreja. Olha, isso não importa, tá? Judas era do colégio apostólico e não valia nada. Como você anda na fé? É para avaliar relacionamento, conhecimento e entendimento da vontade de Deus e da aplicação dessa vontade na vida. Então, a maturidade, a palavra sabedoria, ela é a palavra que pode ser traduzida, ou o conceito de sabedoria é a capacidade de aplicar a palavra ao seu viver diário. Isso é ser sábio.
Não confundir com conhecimento. Conhecimento é o acúmulo de informação. Sabedoria é a capacidade de aplicar a palavra ao seu viver diário. Você tem uma situação agora. Qual texto, ou qual assunto, ou qual doutrina, ou qual mandamento, ou qual princípio da palavra pode ser aplicado nessa situação? Isso é sabedoria. Conhecimento conhece muita coisa sobre um determinado assunto, tá? Então, como você se vê na fé? E aqui nós vamos verificar o grau de maturidade e de certeza de salvação. Bom, aí tem o registro de problemas, doenças ou tentações. Só um detalhe, no conselho nós discutimos isso aqui. É bem provável que porque para algumas famílias e para alguns presbíteros não haja o compartilhamento dessas informações. No começo será admitido, porque está se criando o hábito, tá? Mas a igreja precisa entender que isso aqui não é para a gente ficar lá no conselho, olha, o Rodrigo está caído nessa... Não é para isso não, tá? Vocês vão entender por quê. Isso aqui é para acompanhar a igreja. Isso aqui é um princípio chamado de aconselhamento preventivo. É para evitar que depois você precise tomar remédio. Então já está evitando. Então, tem um problema. No caso das doenças, é para acompanhar, dedicar atenção diferenciada, se for necessário. Está passando tentações. Então, o que é que pode ser feito para fortalecer naquela área, instruir melhor? Existe um livro, há alguma matéria que possa ser lida, estudada sobre aquilo? Então, é para isso. Depois, a nossa avaliação. Bom, agora, por que a visita do presbítero será antes da minha? Porque ambas as matérias, esse negócio, como é o nome que eu disse? Inventário. Isso aqui se chama inventário de dados, né? Ou, como é o nome que está lá, que eu botei? Pelo amor de Deus, cadê o negócio? Prontuário. Então, nas nossas reuniões do conselho, nós vamos confrontar os prontuários. Então, eu vou levar o meu prontuário e os presbíteros levarão os deles, porque nós vamos visitar as famílias no mesmo período. Eu não vou visitar uma família numa época para ele visitar no final do ano. Eu no começo, no final. Não. As visitas serão em período próximo. Então, nós vamos confrontar os prontuários. Vamos ler os prontuários, confrontar os prontuários, porque são duas percepções, a minha e a deles. E aí nós vamos formular uma concepção de tudo, juntas. Então, nesse parecer, então nós vamos colocar no nosso parecer, olha, sobre a família tal, estação na fé, tem certeza da salvação, enfrenta lutas nessa área. Essas lutas merecem maior atenção ou menor atenção, olhando o grau de maturidade da família? Não, merece menor atenção. Beleza. Se merece menor atenção, então nós vamos, por exemplo, fornecer um livro para ler, uma apostila, alguma coisa, para lidar com o problema. Não, merece maior atenção. Então aí nós vamos ter que dedicar tempo para fazer um estudo, um aconselhamento, ou estudos, ou aconselhamentos. Entendeu? Então, o confronto dos prontuários será exatamente para formular uma ideia conjunta de todo o conselho, ainda que um só esteja responsável diretamente por aquela família, mas todo o conselho vai estar ciente daquela situação. Então, nós vamos dedicar oração, tempo de oração por eles, por aquela causa e assim sucessivamente. Isso vai envolver adultos e crianças, tá? Então, é trabalho, mas faz parte do ofício, tá? Então, por isso que eles irão primeiro, depois eu. Porque se eu for o primeiro, aí lógico é uma suposição, né? É natural que eles sempre perguntem, e aí, pastor, como é que foi a visita? Eu vou dar deixa. E como eles vão primeiro, eu não vou perguntar. Então, ele vai, eu irei, depois a gente faz as anotações e faz o confronto. Bom,
Está bem escuro ali, mas eu acho que é o nosso data show. Bom, nossa avaliação será de que forma? Tá, nós vamos ouvir e vamos assim avaliar de que maneira. Qual é o padrão? Tá, aqui é uma sugestão. Aqui são as prioridades para a vida cristã. Então nós vamos avaliar nas conversas, nas perguntas, a partir daqui. Então vamos lá. Primeiro, amar a Cristo. Então conhecer sua palavra, obedecer aos seus mandamentos, temer seu senhorio, testemunhar seu amor e graça a outros. Então, quando nós vamos perguntar sobre certeza da salvação, não vai ser só, eu tenho certeza. Tá, beleza. Como é que está o conhecimento da Escritura? Eu tenho lido a Bíblia. Muito bem. Então, nós vamos perguntar, é mesmo? E sobre tal assunto? Você já leu tal assunto na palavra? Já leu tal texto? Tal? A mãe de Moisés era Joana d'Arc. É isso? Então, nós vamos perguntar se o cara conhece. Não, era Joquebede. E aí nós vamos notar lá. Em termos teológicos, fraco. Em termos bom. E assim vai. A questão de obedecer os mandamentos. Então, aí vai entrar a parte comportamental. Temer, testemunhar, comportamento. Vamos para as esposas. Prioridade da esposa, amar o marido. Tá? Desculpe. Aqui é para os maridos. Tá? Então, estamos lá conversando com os homens. Então, a prioridade dos maridos é amar a esposa. Logicamente que amar a Cristo, né? Amar a Cristo é o centro de tudo. Mas aqui na parte de relacionamento. Amar a esposa. Então, nós vamos examinar como é que está o pastoreio desse pastor com a vida dela. Tá? E aí, como é seu marido? Ele é igual o carteiro. Por quê? Porque carteiro vem e vai embora, não volta mais, ou só volta quando tem correspondência. Ou seja, em casa ele não pastoreia a família. Então tem que puxar a orelha desse irmão, né? Então, pastorear a sua vida, dar atenção, tratar como a parte mais frágil, satisfazer suas necessidades e divertir-se com ela, tá? Os maridos não dão atenção a divertir-se com a sua esposa. Isso aqui envolve desde ir tomar um sorvete até outras questões. Lembra que quando eu tratei sobre casamento há uns dias atrás, eu não disse que tem que se preparar para mandar os filhos embora? Tem que se preparar para mandar os filhos embora. Por quê? Porque a relação duradoura é entre marido e mulher, não entre pais e filhos, não é? Está no meu horário, né? Ixi, minha? Eu vou encerrar. Eu já vou lá. 1 minuto. Só 1 minutinho. Então, isso é um dever dos maridos, tá? Ele é o chefe da casa e ele tem que conduzir a casa e conduzir a esposa para preparar para mandar os filhos embora. Por quê? Porque a relação permanente, que só termina com a morte, é entre marido e mulher, tá? Então, nós vamos trabalhar isso aqui. Lógico que isso tudo pode ser instruído, então dá para a gente estudar essas coisas até cair o cabelo. Ok, amar os maridos ou amar os maridos. Então essa é para esposas. Então agora nós vamos examinar as esposas. Se são submissas, a submissão, veja que está em negrito aqui em cima, pastorear a sua vida. O princípio é esse. Embaixo deveria estar também, mas eu esqueci. O amor da mulher para os maridos é demonstrado na submissão. Como é que a mulher demonstra submissão ao seu marido? Não é pelo comportamento lagartixa. Mas como é que ela demonstra submissão? Ela promove a autoridade e o respeito ao seu marido no lar. Ela promove a autoridade dele no lar ou ela destrói a autoridade dele? Na rua. Então, às vezes as esposas falam mal dos maridos. Isso não condiz com uma atitude de submissão. Tá? Compartilhar uma necessidade é muito diferente de falar mal, tá? Ou de só compartilhar o que não presta nele. Está certo que às vezes alguns homens só têm o que não presta, mas mesmo assim o dever cristão das mulheres é ser submissa. Pode olhar lá 1 de Pedro 3. Então ela promove a autoridade e o respeito no lar, na rua, no trabalho, né? Na escola, na igreja. Ela faz isso. Como é que ela faz isso?
Ela faz isso através do comportamento dela, não é? Através do palavreado dela, através da sua vestuária, né? Do seu vestuário e assim por diante. Então é assim que ela vai demonstrar submissão para o seu marido. Outra coisa, continuando ainda, dar atenção a ele, satisfazer suas necessidades e alegrar-se com ele. Note que o marido precisa divertir-se com ela e ela tem que alegrar-se com ele, tá? Uma mulher mais sentimental, então, isso aqui vai envolver uma questão chamada contentamento. Poxa, meu marido não é aquele homem lá do filme, do Top Gun, que vai me buscar num jato da Força Aérea Americana. Entendeu? Alegra-te, é o teu barrigudinho, mas te contenta com ele, não é? Só tem osso, ama o teu esqueleto, mas é ele, fica com ele, não joga fora. Tá? Não, Rodrigo? É careca? Existem modos de se divertir, de se alegrar com a careca dele. Alegre-se com a carequinha dele e tal. Vocês sabem que os carecas têm a cabeça quente, né? O couro cabeludo sempre quente. Então, se está com frio, mão gelada, aquece, faz carinho na cabecinha dele. Olha, uma utilidade, quase que pública. Então, deixa eu continuar, senão não vai ter tempo no nosso café. Então, vamos avaliar nesses quesitos, tá? Os filhos, tá? No relacionamento dele para com seus pais. No caso aqui, é os pais para com seus filhos. Então, se pastoreiam suas vidas através do ensino, do exemplo, de piedade, vida cristã, se dão atenção, se cuidam deles, se socorre-os nas suas necessidades, se alegram com os filhos. Note que há uma diferença entre satisfazer necessidades do marido e da mulher e socorrer os filhos. Por quê? Porque a prioridade é o cônjuge, tá? Não é para abandonar as crianças, mas a prioridade é o cônjuge. E aí dos filhos para com os pais, se são submissos, obedientes, se cumpre o 5º mandamento, etc. De amar ao próximo e amar a igreja, tudo isso aqui eu vou depois passar para os irmãos. Enfim, então, essa lista de prioridades será a nossa base para as avaliações, tá? Então, nós vamos ouvir as respostas, vamos fazer perguntas e com base em quê? Com base nessa questão aqui. Ok?